Então, com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu cumprimento a todos os meus colegas julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral e servidores da Casa. Eu indago aos eminentes pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, então está considerada aprovada. Trago a julgamento o primeiro processo da manhã, que é o 2.2, 65050, embargo de declaração divergente com efeito infringente, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Araputanga. Quem é a parte embargante no polo ativo é o Divair Gomes Duarte. A parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Este processo da relatoria do Dr. Antônio Veloso Beleza Júnior, que está com a palavra, já podendo em seguida proferir o seu voto em razão de que não existe parecer ou sustentação oral. O de embargo de declaração, oposto por Divair Gomes Duarte, em face do acórdão 26855, exarado por essa Corte na sessão plenária de 31 de 8 de 2018, sob minha relatoria de unanimidade, negou o provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as suas contas de campanha. O relatório foi transcrito a seguir, o propósito da leitura. Divair Gomes Duarte concorreu ao cargo de vereador do município de Araputanga e teve suas contas de campanha desaprovadas na origem, tendo o acórdão embargado mantido a sentença do juízo monocrático. O embargante alega em apertada síntese que a contradição entre o acórdão e aquele exarado nos autos 654, no qual, em caso análogo, essa Corte deu provimento ao recurso manejado contra a sentença, que desaprovou a prestação de contas lá examinada. Acórdão esse de lavra do desembargador Pedro Sakamoto. Para tanto, apresentou cópia dos referidos autos. No final, alega ainda omissão para que os embargos sejam acolhidos e sejam aprovadas com ressalvas às contas. O relatório. Passo agora ao voto. Os embargos são tempestivos, presentes pressupostos de admissibilidade conheço. Eles têm finalidade de aclarar obscuridade, resolver contradição, suprir omissão. Mas no caso em apreço, o embargante alega em suas razões que teve suas contas desaprovadas em primeiro grau por entender o magistrado inconsistência grave que compromete a irregularidade das contas, sendo mantida por esse egrégio tribunal, porém as falhas foram mínimas, já que os valores são ínfimos, não se tratando de algo grave que atente à prestação de contas apresentadas, o que foi decidido em outro feito, como acima demonstrado, abre e fecha aspas. Primeiramente, cumpre ressaltar que o acórdão guerreado obedeceu rigorosamente o disposto nos artigos 27, parágrafo 3º e 28 da Resolução 23463 de 2015, que rege a matéria e em consonância com o precedente desse tribunal. E segundo, afigura-se evidente que o pleito apresentado pelo embargante visa única e exclusivamente o rejulgamento do mérito, em consonância com a jurisprudência do TSE, é descabido em sede de desembargo de declaração. O mesmo raciocínio do rejulgamento da causa vale em relação ao acórdão mencionado, 26808, de lavra do excelentíssimo desembargador Pedro Sakamoto, segundo o qual o percentual ínfimo em relação aos recursos movimentados impõe a aplicação do princípio da razoabilidade. Assim, a afirmação de que haveria contradição e omissão no acórdão não pode sequer ser analisada, porque é uma metamorfose do rejulgamento da causa, cuja questão de mérito já foi apreciada por essa Corte, pelo que descabe a pretensão do embargante. Por outro lado, caso assim entenda, o embargante poderá se valer da previsão do artigo 1025 do Código de Processo Civil. Desse modo, improcedem as alegações de contradição e omissão, pelo que conheço e rejeito os embargos declaratórios opostos por Divair Gomes Duarte. Como voto, senhor presidente? Colega, como todos perceberam, está encaminhando o voto pela rejeição, por não ter identificado nenhuma causa que pudesse ser abarcada no seu voto para acolhê-lo. Todos estão em sintonia, votam em sintonia com o digno relator? Sim. Então, proclamo o resultado do Tribunal por unanimidade e rejeitou os embargos de declaração no termo do voto do doutor relator. Na sequência, trago à mesa o processo 2.1, que é o 47.520. Também o tema é o embargo de declaração, mas aqui tem como objeto uma ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico,
abuso de poder político. Quem é a parte embargante? É o Joel Ferreira e o Edmárcio Moreira da Silva. Também é o partido político de Bom Jesus. A parte embargada são, respectivamente, o Joel, também as mesmas partes, a coligação e também o Marcos Roberto Reinert e Marcilei Alves de Oliveira. Não há parecer, a exemplo do anterior, e também se processa da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, que está com a palavra já para o relatório e voto. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração em que os embargantes alegam omissão no acórdão 27025 pelo fato de, abre aspas, não constar a íntegra das notas taquigráficas, fecha aspas, pela ausência de transcrição da retificação do voto proferido no relator na sessão dia 12/11/2018. Alegam que não houve apreciação do pedido de litigância de má-fé do embargado, que não foram levados em consideração alguns aspectos das gravações e que se adotou premissa equivocada quanto ao local em que foram feitas. Entende os agravantes haver contradição em relação ao reconhecimento de fatos e a conclusão de julgamento, e questionam a análise que o relator faz das provas que levaram à conclusão da existência de abuso de poder. Questionam ainda a credibilidade de depoimentos e a autenticidade de provas é o relato necessário. Passo desde já ao voto. O acórdão... conheço, né, dos embargos. O acórdão alvo dos embargos é o 2705, em que o tribunal analisou extensamente todas as matérias de fato de direito. Foram analisadas as preliminares levantadas, tanto de intempestividade, ilicitude de gravações ambientais e de cerceamento de defesa. Foram afastadas da apreciação os documentos juntados apenas em fase recursal, por não configurarem fatos novos, a teor do 435 do Código de Processo Civil. No mérito, o tribunal reconheceu a gravidade das condutas e manteve a sentença de primeiro grau contra o seu resultado, que foi a cassação de diplomas ao prefeito e vice-prefeito e de inelegibilidade ao prefeito para as eleições que se realizaram nos 8 anos subsequentes à municipal 2016. Os presentes embargos, o que os embargantes de fato pretendem é justamente aquilo que no item 3 de sua peça afirmam que não tensionam, que é rediscutir a matéria já apreciada. Os embargantes não apresentam nenhum único argumento que indique que houve obscuridade, contradição, omissão sobre o qual o tribunal deveria se pronunciar ou mesmo erro material, a começar pela alegada omissão de não constar nas notas taquigráficas, a parte do voto proferido pelo relator na sessão dia 12/11/2018. Ora, a transcrição se encontra no processo as folhas 3438 e 3439, portanto, inexiste tal omissão. Não procede também a alegação de que não houve apreciação do pedido de litigância de má-fé do embargado, pois o próprio resultado do julgamento, que manteve a sentença de primeiro grau pela cassação dos diplomas dos embargados, é obviamente incompatível com a alegação de litigância de má-fé, por lógica comezinha. Não há como, em sede de embargos, considerar argumento de litigância de má-fé de contra-razões que, ao final, foram procedentes. Quanto à alegação de omissão e premissa equivocada no julgamento, bem como não consideração de alguns aspectos das gravações e adoção de premissa equivocada quanto ao local, vê-se que, do próprio título que os embargantes deram ao capítulo de sua peça, se pode perceber que pretendem revolver as matérias probatórias. Chegam até a reconhecer no parágrafo 20 de sua peça de embargos que, mesmo que as alegações acima transcritas porventura se verificassem, abre aspas, tal circunstância não modificaria o resultado do julgamento, ou até mesmo o resultado de preliminar da ilicitude de gravação, fecha aspas. Sendo assim, por se tratar de tentativa de revolvimento de fatos já apreciados, esse tribunal fica impedido de conhecer desse ponto. A matéria probatória que os embargantes querem ver julgada novamente já foi apreciada, e eventual inconformismo com a análise probatória necessita de ser apreciado pelo meio adequado. Nem pode o tribunal reapreciar as provas já apreciadas, motivo pelo qual se deve rechaçar a alegação dos embargantes de haver contradição em relação ao reconhecimento de fatos da própria conclusão a qual o tribunal chegou. Não pode mais o tribunal reanalisar provas que levaram à conclusão de existência de abuso de poder, e nem tampouco reanalisar a credibilidade de depoimentos e autenticidade de provas. Sendo assim, frágeis os argumentos apresentados e tendo os presentes embargos nítida pretensão de que esse tribunal julgue novamente a matéria, rejeito os embargos opostos pelos embargantes. Como voto, senhor presidente? Dá a exemplo do anterior, o relator não vislumbrou nenhuma causa ensejadora do acolhimento dos embargos, da declaração, e por isso encaminhou o voto no sentido de rejeitar. Todos estão de acordo? O senhor quer um esclarecimento? Por não, doutor Ricardo? Senhor presidente, nos termos do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral,
tenho a impressão de que o presente embargos, conforme o fundamento adotado pelo relator, é manifestamente protelatório. Se quer que aplique a multa. Seria o caso de aplicação de multa. Sim, ele não acolhe, e aí volta a palavra, então, digo no relator. O colega está fazendo a observação de que, no caso, estaria presente a hipótese do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, ou seja, a aplicação de multa quando este embargo for manejado com mero intuito protelatório. Doutor Ricardo sugere a aplicação da multa. Eu aceito, concordo. O senhor está, então, acrescentando no voto a conclusão de que rejeita os embargos, porém, como restou evidenciado o propósito das partes embargantes de protelar o desfecho do deciso objeto de embargabilidade, estar-se-á aplicando a multa de 2 salários mínimos à luz da regra do artigo 275, parágrafo 6º. Lembro de que, assim procedendo, no corpo do voto tem que haver o fundamento desse intuito protelatório para aplicar a multa, não simplesmente isoladamente, ou seja, consignar na parte dispositiva. No corpo do próprio voto, o senhor tem que abrir um capítulo, e que venha a examinar esse ponto que está sendo suscitado aqui pelo colega. Certo, doutor Peleja? Certo? Tá? É no corpo e, obviamente, que constar na parte dispositiva. Com isto, todos os outros colegas estão aderindo ao voto, então podemos proclamar. O tribunal, por unanimidade, rejeitou esse embargo de declaração nos termos do voto do doutor relator. Em mesa, um processo da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, e que tem como revisor o doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. Estou me referindo aqui a um recurso criminal, captação ilícita de sufrágio do município de Mirassol do Oeste. Quem está recorrendo ao Ministério Público Eleitoral? A parte recorrida é Elias Mendes Leal Filho e Paulo Sérgio Torres, como Sandra Maria Argenti Alvarenga. Há um parecer escrito, eu apenas vou dizer, mas obviamente no momento oportuno vou colher oralmente, afastar a preliminar de intempestividade no mérito pelo desprovimento do recurso. Com a palavra a eminente relatora. Recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que julgou improcedente a ação penal por corrupção eleitoral, proposta pelo recorrente em face de Paulo Sérgio Torres, Sandra Mara Argenti Alvarenga e Elias Mendes Leal Filho, este último eleito prefeito de Mirassol do Oeste nas eleições de 2012. O recorrente alega que ocorreu equívoco do juízo da 18ª Zona Eleitoral na avaliação das declarações das testemunhas, que a materialidade restou comprovada através das peças encartadas ao inquérito policial, que no tocante à autoria delitiva, esta é certa, inconteste e induvidosa, recaindo de forma extrema de dúvidas nas pessoas dos 3 recorridos, que o recorrido Elias Mendes Leal, eleito prefeito, ofereceu materiais de construção para os recorridos Sandra, Mara e Paulo Sérgio reformarem o restaurante que administrava à época em troca de seus votos no pleito de 2012. No que tange aos depoimentos das testemunhas, o recorrente aponta que todas foram uníssonas no sentido de que ouviram do próprio Paulo Sérgio que ele e sua companheira Sandra receberam de Elias Mendes os materiais de construção. Ainda segundo o recorrente, soou estranho que o recorrido Paulo Sérgio nunca tenha comparecido em juízo para se defender das acusações e que, ao apresentar-se na delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimento, permaneceu calado, além de não manifestar interesse em comparecer nos demais atos do processo. Quanto a Sandra Mara, ao ser indagada em juízo sobre as motivações do seu companheiro ter-lhe imputado tal fato, ela se limitou a dizer que não poderia responder por Paulo Sérgio. O recorrente destacou que, em situações como esta,
A produção da prova oral, através de depoimentos testemunhais, é firme, segura e suficiente para evidenciar a conduta delitiva, que qualquer outro meio de prova, como um recibo ou um documento, seria impossível de ser produzida, tendo em vista que se trata de um crime, corrupção eleitoral, que ocorre clandestinamente. Diante do exposto, o requerente MPE pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar os 3 réus como incursos no 299 do Código Eleitoral. Em contrarrazões, os recorridos alegam preliminarmente a intempestividade do recurso. No mérito, apontam insuficiência do conjunto probatório, com fundamento no 386-7 do CPC, porque não há autoria e materialidade comprovadas, já que a acusação formulada pelo Ministério Público Eleitoral tem suporte apenas em depoimentos testemunhais, inexistindo ao final da instrução prova cabal de corrupção eleitoral. O parecer da douta Procuradoria Regional é no sentido da rejeição da preliminar e no mérito opina pelo desprovimento do recurso. Os autos foram encaminhados ao doutor revisor, é o relatório. A senhora agora colhe o parecer do ministro da Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito pela rejeição da preliminar e no mérito pelo seu desprovimento. Volta a palavra à relatora para o voto. Preliminar de intempestividade. Nos termos do artigo 362 do Código Eleitoral da sentença penal, cabe recurso para o TRE no prazo de 10 dias. Sustenta os recorridos que, no caso, tal prazo deveria ser contado a partir da publicação da sentença no DJE, o que ocorreu em 15 de agosto. Todavia, é sabido que o Código de Processo Penal estabelece que a intimação do Ministério Público será pessoal, regra ademais reproduzida no artigo 41.4 da Lei 8.625 de 93 e no artigo 18, inciso 2H da Lei Complementar 75/93. Segundo consta as folhas 156, a intimação pessoal do órgão do Ministério Público Eleitoral acerca da prolação da sentença ocorreu somente 17 de setembro de 2018. O apelo foi protocolado dia 21 de setembro, ou seja, dentro do prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público, cuja data final era o dia 27 de setembro. Posto isso, em consonância com o parecer da douta, a Procuradoria rejeita a preliminar. Como vota o revisor? De igual modo. Os demais colegas? Sim, senhor. Adere também pela rejeição da preliminar de intempestividade, não é isso? Prosseguindo o voto em direção ao mérito. As declarações constantes nos autos não são suficientes para sustentar uma sentença condenatória, pois tem-se, em verdade, apenas um simulacro de confissão extrajudicial. Não há provas que o recorrido Paulo Sérgio tenha realmente confessado perante a autoridade policial a prática do crime imputado, mas apenas uma declaração dele, Paulo Sérgio, que não presenciou o suposto fato, no sentido de que sua esposa teria recebido e aceitado a proposta do candidato Elias Mendes. Esse é o único indício indireto de que teria ocorrido a corrupção eleitoral. Ao contrário do que o recorrente afirma, é sabido que o não comparecimento do recorrido Paulo Sérgio em juízo não pode ser visto como prova de autoria, pois o princípio fundamental que impulsiona o processo penal diz que o réu não está obrigado a colaborar na investigação, tampouco na produção de provas contra si mesmo. Ou seja, apesar do acusado ter o direito de audiência e de presença, pode também a eles renunciar sem que haja prejuízo à defesa, desde que o seu advogado compareça, o que é o caso. Assim, a acusação de que Elias Mendes teria entregue materiais de construção em troca de votos baseia-se em mera presunção do recorrente. Com efeito, tudo o que foi apresentado nos autos pelo MPE buscava comprovar apenas a declaração do recorrido Paulo Sérgio, declaração feita somente na delegacia, não o fato criminoso em si. Essa espécie de prova, testemunhal e extrajudicial, é bastante frágil para demonstrar a prática do crime de corrupção eleitoral, especialmente em eleições de pequenas localidades, portanto, deve ser vista com muitas reservas. Para que esse tipo de prova tenha força para embasar sentença condenatória, é necessário que ela seja firme, robusta e que seja apoiada por outros elementos de prova constantes nos autos, além da óbvia necessidade dela ser produzida em juízo, que não aconteceu na espécie. A condenação criminal somente pode ocorrer quando existirem provas idôneas e inequívocas acerca da materialidade da autoria delitiva, sendo extremamente frágil as provas aqui coligidas, sendo correta a absolvição dos acusados, como bem fez a sentença guerreada. Enfim, como bem afirmado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral,
a confissão extrajudicial de terceiro, Paulo Sérgio, o qual não teria participado diretamente da suposta negociata entre Elias e Sandra, não pode ser tomada como suficiente para restringir o direito de ir e vir de um cidadão. Aqui trago um precedente desta corte, no sentido da necessidade de materialidade e autoria ser provada com provas robustas. Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso como voto. O revisor? Acompanho. Os demais colegas, quer dizer, está em consonância com o parecer ministerial. Todos estão de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar intempestividade e no mérito negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, em consonância com o parecer ministerial. 2.4 em Presidente, mesa. Pois não. Essa prestação de contas, eu vou pedir adiamento, eu trago amanhã. Pois não. A pedido da relatora, o processo que iria fazer pregão, que é o 2.4, 7102, será julgado na sessão de amanhã. O 2.5, Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. É o processo 27223, o tema aqui é prestação de contas de partido político da eleição de 2016. Quem é o requerente é o Diretório Regional do Partido da República. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, demais membros e digno procurador regional eleitoral. Trata-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido da República, PR, relativa à campanha eleitoral 2016. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, apontou o término do prazo fixado para a entrega da prestação de contas final, sem que ela houvesse sido prestada pelo partido, ponderando ao final pela notificação da agremiação. Foi expedido o termo de intimação ao presidente e tesoureiro do diretório para a apresentação de contas. O Diretório Estadual apresentou a prestação de contas final em 7 de dezembro de 2016. A CCA apresentou um relatório preliminar de diligências que identificou inconsistências nas contas prestadas. Após a intimação do prestor de contas para se manifestar a respeito das faltas apontadas pela CCIA, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação. Em seguida, foi apresentado novo parecer técnico conclusivo, ratificando o parecer preliminar e opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, ponderando que a solução jurídica adequada ao caso é a sentença de não prestação, tendo em vista que não foram apresentados documentos e informações obrigatórias de que trata o artigo 48 da Resolução 23.463. É o relatório, senhor presidente. Como manifesta a douta Procuradoria? Ratifico, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra retorna, portanto, ao relator para o voto. Peço permissão a Vossa Excelência, presidente e demais membros. Dos tópicos alinhavados, apenas um é que entendi que é causa para desaprovação. Então, eu vou, em síntese, informar que, com relação à intempestividade, da apresentação das contas finais e também da omissão da prestação de contas parcial, entendi que é uma mera irregularidade digna de ressalva e não de desaprovação das contas. Consta aqui a existência de lançamentos constantes de extratos eletrônicos que não foram registrados na presente prestação de contas. Entretanto, verificou-se que, examinando os lançamentos, percebeu-se que esses lançamentos foram em data anterior ao período eleitoral, de modo que tais registros serão ou já foram objeto de apreciação de prestação de contas anual do partido, razão pela qual, tendo em vista que tais apontamentos não são objeto de apreciação nessa prestação, afasto a irregularidade. E com relação a doações recebidas em data anterior à data da entrega da prestação de contas parcial, essas doações foram registradas na prestação de contas final, restando então regularizada a situação, sanada essa inconsistência, passível apenas de uma anotação de ressalva. O que realmente... e o quinto item é que não foi informada a data da abertura de conta, porém, na análise dos documentos apresentados, verifico que era possível para a CCA verificar ali dos documentos apresentados qual a data específica da abertura, razão pela qual não entendo que não é causa de falha para que se entenda não prestar das contas. O que realmente
veio a justificar, ao meu ver, a desaprovação das contas é a ausência de peças obrigatórias. A partir da verificação contábil das contas, foi detectada a ausência de documentos, quais sejam extratos de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos de fundo partidário e outros recursos, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do fundo partidário, comprovantes bancários de devolução de recursos recebidos da fonte vedada ou de recursos de origem não identificada. Em face da ausência dos documentos acima descritos, a unidade de controle interno ponderou pela desaprovação das contas da campanha. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, opinou pelo reconhecimento das contas como não prestadas, haja vista a ausência de elementos mínimos para julgamento. Pois bem, o artigo 48 da Resolução TSE 23.463 elenca os documentos que devem compor a prestação de contas, que vou poupar os colegas da leitura. Em que pese a agremiação partidária não ter colecionado os autos todos os documentos elencados, especialmente aqueles solicitados no parecer técnico, tal fato não enseja, a meu ver, o julgamento como contas não prestadas, vez que o feito foi instruído com outros documentos que permitiram a sua análise técnica, tanto que foi apresentado o relatório da CCIA. O artigo 68 da Resolução TSE 23.463 de 2015 traça diretriz ao julgador para análise das contas apresentadas. Pela leitura do parágrafo 1º do dispositivo acima transcrito, pode-se referir que, caso existam elementos mínimos para o julgamento, não há que se falar em contas não prestadas. No caso, as contas vieram acompanhadas de instrumento de procuração, recibos eleitorais, contrato de prestação de serviços advocatícios e contrato de prestação de serviços contábeis, existindo substrato documental suficiente para a realização do exame contábil pela unidade técnica, a qual, inclusive, o realizou. Nesse sentido, tem sido amplamente decidido pelos tribunais. Eu apresento algumas emendas e finalizo. Afere-se que o presente tópico não se amolda à caracterização de contas não prestadas, como entende o Lúcio Parquet, sendo o caso de desaprovação das contas pelos motivos já delineados, ou seja, a ausência de documentos que foram mencionados no início e que transcrevo também na parte final. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, tendo em vista a irregularidade apontada no item 6, acima fundamentado, julgo desaprovado as contas do Diretório Regional do Partido da República em Mato Grosso, PR, relativa à campanha eleitoral das eleições de 2016. Ressalto as impropriedades apontadas no item 1, 2, 4 e 5 acima, alertando-se a agremiação partidária para não repetir tais falhas em pleitos futuros, vez que dificulta a fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral. Aplico a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei 9.504/97 e 68, parágrafo 3º e 5º da Resolução TSE 23.463 de 2015. Por fim, determino que seja providenciado pela Secretaria desse Tribunal o registro da presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, nos termos do parágrafo 8º, artigo 68 da Resolução TSE 23.463 de 2015. É com o voto, senhor presidente. Então, o relator, como todos observaram, ele encaminhou o voto no sentido de desaprovar as contas do partido. O parecer escrito era para considerar como não prestadas. Eu indago aos eminentes pares se há alguma divergência. Pode, então, deixa eu só fazer a sequência, por favor. Dr. Jackson. Desembargador Pedro Sakamoto. Agora sim, doutor Ricardo. Presidente, só tem uma indagação ao relator. Me chamou a atenção o fato de ser eleições de 2016. Sim. Então, no caso, são as eleições municipais. E aqui o diretório é o estadual. Porventura, não foi alegado pelo partido a ausência de movimentação? Não. Não, né? Essa é uma dúvida que fiquei. Não, e oportunizado, inclusive, apresentar, ele se manteve omisso. Entendi. Acompanho o relator, senhor presidente. Na sequência, a doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Veloso Pelejo Júnior. Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido da República referentes à eleição de 2016, nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Em mesa, o 2.6, o 27.053, que é a prestação de contas do Partido Político, Partido Trabalhista Nacional, PTN. O requerente é o partido. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas.
com a consequente suspensão de novas cotas do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência. Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior está com a palavra. Trata-se de suspensão de contas do Diretório Regional do Partido Trabalhista Nacional relativo à campanha eleitoral de 2016. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria detectou o termo do prazo fixado para a entrega da prestação de contas final sem que houvesse sido prestada, ponderando pela notificação do seu órgão de direção estadual para apresentar. Foi expedida intimação ao presidente e ao tesoureiro para apresentação e o Diretório Estadual apresentou a prestação de contas. A unidade DEC apresentou relatório preliminar, identificando algumas irregularidades. Após a intimação de prestação de conta, o prazo transcorreu sem que houvesse sua manifestação. Em seguida, o Coordenador de Controle Interno e Auditoria apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação. A doutora Procuradoria manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Ratificado, o relator com a palavra para o voto. Senhor presidente, mais colegas e digno procurador, o caso se aproxima do julgado anterior, apenas tópicos em menor quantidade. Então, no que tange a intempestividade de prestação de conta apresentada após a notificação do presidente, não é? E a não prestação de contas parcial, mesma linha de entendimento do julgado anterior, entendo que é uma falha meramente formal que justifica apenas uma ressalva e não uma desaprovação das contas. O que realmente, ao meu ver, justifica a desaprovação da conta é que, no mérito, a área técnica apontou que os recibos FIIs apresentados não foram registrados na prestação de contas, encaminhando por meio eletrônico e gerando um descompasso passivo de desaprovação. A razão existe à unidade de controle, pois os recibos apresentados deveriam estar devidamente lançados na contabilidade apresentada, sob pena de contas prestadas não refletir a realidade dos gastos eleitorais. Além disso, a partir da verificação contábil das contas, foi detectada a ausência de documentos, quais sejam extrato de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos, documentos fiscais que comprovam regularidade dos gastos, comprovantes bancários de devolução de recursos. Face à ausência desses documentos, a unidade controladora ponderou pela desaprovação das contas da campanha do partido. Por outro lado, o Ministério opinou pelo julgamento das contas não prestadas, pela ausência dos elementos mínimos para julgamento. Na mesma linha do entendimento do julgado anterior, o presente caso não se amoda à caracterização de contas não prestadas, como entende o digno Procurador da República Regional, sendo o caso de desaprovação de contas pelos motivos alineados, ou seja, ausência de documentos elencados no parecer da CCIA. Diante do exposto em dissonância com o parecer, julgo ministerial, julgo desaprovado das contas do Diretório do Partido Trabalhista Nacional, PTN, relativo à campanha eleitoral de 2016. Por conseguinte, aplica a suspensão de repasse das novas cotas do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito julgado pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 25, parágrafo único da legislação vigente. Por fim, determina que seja providenciado pela Secretaria desse Tribunal o registro da presente decisão no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias, no termos do parágrafo 8º, artigo 68, TSE 23463. Aproveitando o momento, diante da possibilidade de uma dúvida, nesse caso, da mesma forma, o partido apresentou prestação de contas e depois, oportunizada a ela uma regularização e esclarecimento, se mantive omissa. É como voto, senhor presidente. Caso semelhante ao anterior, Exatamente. doutor Ricardo tem a mesma dúvida? E que eu já informo que realmente não... Sim. Todos estão de acordo com o digno relator, então proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Trabalhista Nacional referente à eleição de 2016, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, faço o pregão do processo 2.7 e o 5174. Prestação de contas de partido político no exercício financeiro 2014. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que é o requerente, e a parte também Francisco Belo Galindo Filho, que foi presidente num período, como Carlos Antônio Haddad também, que é o tesoureiro. O parecer é pela desaprovação das contas, devendo o partido proceder à devolução de R$ 79.177,06 ao Tesouro Nacional. Esse processo também é da relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci. Quer dizer, esse é o parecer. Com a palavra o doutor relator.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, relativo ao exercício financeiro de 2014. A comissão provisória apresentou em 30 de abril de 2015 a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, juntando documentos e cópia do livro diário e livro de razão. Em seguida foram publicados o balancete patrimonial e o demonstrativo de resultados no site do TRE, bem como os pedidos de editais de intimação. As folhas 2.862 foi certificado o transcurso do prazo assinalado no edital sem que houvesse impugnação às contas. O checklist de análise documental, a Coordenadoria de Controle Interno assinalou a ausência de peças obrigatórias de instrumento de procuração. Intimado para complementar a documentação, o partido apresentou a petição, a procuração e os documentos. Ato contínuo foi elaborado um relatório preliminar de exame, o qual ponderou pela realização de diligências junto à agremiação partidária, visando esclarecimentos e documentos complementares. A comissão provisória do PTB apresentou a manifestação, bem como juntou novos documentos. Em seguida, a unidade técnica elaborou o primeiro parecer técnico conclusivo, ponderando pela desaprovação das contas, face às irregularidades encontradas. O Ministério Público ratificou o parecer da unidade pela desaprovação. Foi determinada a intimação dos responsáveis do órgão diretivo, no caso, o presidente e tesoureiro, para oferecerem defesa. Foi apresentada uma nova manifestação pelo partido de documentos. Após o segundo pronunciamento de defesa, foi elaborado o segundo parecer técnico, o qual manteve sua opinião pela desaprovação das contas. Foi proferido despacho chamando a feita a ordem, a fim de que fosse procedida a regularização da representação do partido. Para regularizar a representação, o órgão de direção apresentou instrumentos de procuração em nome da comissão provisória do presidente e do tesoureiro. Foi encerrada a fase de instrução, determinada a vista à Procuradoria Regional e, em seguida, ao prestador de contas para oferecimento das alegações. O parquet apresentou parecer às folhas 3.571 e 3.574, pugnando pela desaprovação. A Comissão Provisória Estadual PTB pressionou em sede de alegações, juntando documentos e requerendo, ao final, a aprovação de contas prestadas. É o relatório, senhor presidente. Saciador da Procuradoria. Pela desaprovação, conforme parecer escrito. Relator vota. Senhor presidente, o voto é longo, eu peço permissão a todos para fazer uma síntese. Com relação, inicialmente, aos documentos que o diretório apresentou em sede de alegações finais, por ser intempestivo e inoportuno e já alcançada a preclusão da oportunidade processual de apresentação de documentos, eu desde já consigno que não levarei em consideração os documentos carreados às folhas 3.592/3.626. Ultrapassado desse esquisito, vamos à questão de mérito. O primeiro questionamento foi que foi apresentado um demonstrativo de receita e de despesa, doações, recebimento de recursos, relatório das contribuições recebidas e das sobras, porém, elas não vieram assinadas pelo presidente e pelo profissional habilitado na contabilidade. Entretanto, o conteúdo de tais documentos não foi trazido à tona, não foi colocado em dúvida, e em consonância com a jurisprudência, eu entendo que o caso é de uma irregularidade formal que não macula a prestação. Então, diante da omissão, permanece a impropriedade apontada, capaz de ensejar uma ressalva ao julgamento da prestação de contas. Outro questionamento foi houve pagamento de cheques ao portador, 3 pagamentos, né? Que a priori não poderia ser possível. Entretanto, analisando as 3 situações, eu entendo que a questão é de somenos importância e não cabe aí a questão da desaprovação. No primeiro caso, o pagamento refere-se a despesas com imposto de renda. No entanto, o cheque número 850.654 foi emitido em favor da DIRRF e não em favor da Receita Federal. Nesse caso, verifico que se tratou de um erro meramente formal de denominação do favorecido, posto que é possível verificar pelo extrato bancário apresentado às folhas 25 e 82 que o cheque 850.654 foi compensado na mesma data da quitação do DARF, em 7 de março de 2014, e do mesmo valor. As folhas 2593 e 2594, o pagamento refere-se ao salário de Reinaldo Rodrigues de Souza, no valor de R$ 2.005,97, pago por meio de cheque nominal
número 850-655. As folhas 2594 foi juntado comprovante de depósito em dinheiro, o que poderia gerar dúvida a respeito da forma como o pagamento foi realizado. Ocorre que no extrato bancário de folhas 2582 é possível verificar que a despesa foi paga por meio de cheque 850-655, apresentado em outra agência, afastando assim eventual dúvida a respeito da autenticidade do cheque juntado. E por final, o documento de folhas 2672 e 2674, o pagamento refere-se à despesa de energia elétrica paga por meio do cheque 850.693, nominal às centrais elétricas mato-grossenses. O comprovante de pagamento apresentados revelam que o pagamento foi feito mediante a leitura do Código de Barras. Tal fato não afasta por si só a possibilidade do pagamento ter sido efetuado por meio de cheque nominal na boca do caixa. Para corroborar tal situação, o extrato bancário de folhas 2649 identifica o pagamento mediante o cheque acima nominado, 850.693, descontado em outra agência na mesma data e valor do comprovante do pagamento apresentado. Pelo exposto, o exame da documentação apresentada pelo partido revela que tais cheques se destinaram ao pagamento das despesas citadas na prestação de conta. Portanto, afasta a regularidade apontada pela unidade técnica. Item 3. Aplicação de recursos em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Informa a unidade técnica que a agremiação partidária não aplicou qualquer recurso no fundo partidário em criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o que afronta o artigo 44, inciso 5º da Lei 9.096/95. Informa ainda que no ano de 2013 não houve aplicação do recurso do PTB nesse programa, havendo, portanto, a obrigação de se acrescer ao percentual inicial mais 2,5%, conforme quadro abaixo. Aí eu apresento o quadro. O recurso do Fundo Partidário tem vinculação específica para a cobertura de despesas previstas no artigo 44 da Lei 9.096, sendo vedada a sua utilização para pagamento de gastos estranhos à natureza deste fundo. Sob a regularidade apontada, não há grandes delongas, visto que o partido não aplicou o recurso do fundo partidário, conforme a destinação especificada pela legislação, e sequer apresentou justificativa expondo os motivos pelos quais deixou de fazer. Portanto, persiste a falha passiva de desaprovação das contas. Despesa com eventos promocionais e congêneres. Trata-se de reunião realizada no partido político em 4 de abril, nas dependências do Hotel Paiagás, em Cuiabá, cujo valor da alocação do espaço, equivalente a serviço de buffet, café e água, perfaz o montante de R$ 7.206. Comprovante mediante nota fiscal 22.390 e 38.15, carreadas aos autos. A análise técnica afirma que a nota fiscal de despesa está desacompanhada de documentos comprobatórios de sua liquidação. Aduz que o evento se tratou de convenção partidária realizada em abril de 2014, período fora do prazo legal para sua realização, bem como deveria ter sido realizada em prédio público, evitando-se gastos desnecessários. A Comissão Provisória Estadual do Partido, em sua defesa, alega que durante sua atividade partidária as agremiações realizam diversos eventos, como encontros, seminários e reuniões. Por fim, juntou cópia do contrato firmado com a empresa prestadora de serviço, Hotel Paiaguás, e notícia vinculada na mídia. Pois bem, a presente despesa foi paga com recurso do fundo partidário, vinculados ao artigo 44, segundo a Lei 9.096. Verifique-se pelas notas midiáticas colacionadas que a reunião ocorrida no dia 4 de abril, em verdade, tratou de lançamento de pré-campanha para concorrer ao governo do Estado nas eleições daquele ano. A realização da reunião com a finalidade de se discutir e definir rumos que o partido irá tomar em eleições futuras encontra respaldo no artigo 36A da Lei 9.504/97 e são conhecidas como prévias partidárias. Ocorre que a natureza do gasto com recursos do fundo partidário, previsto no inciso 2º do artigo 44 da Lei 9.096, não se amolda aos casos concretos ora debatido. A legislação prevê gasto com propaganda doutrinária e política, o que não ocorreu no presente caso. A propaganda doutrinária e política é aquela que tem o objetivo impessoal de propagar a ideologia do partido político, por meio da difusão de seu ideário e da divulgação da posição oficial da agremiação em relação a temas político-comunitários. Portanto, não deve ter finalidade eleitoral. A natureza do evento promovido em 4 de abril de 2014, financiado com recurso de fundo partidário, teve sim finalidade eleitoral, afastando-se, portanto, da vinculação do artigo 44 da Lei 9.995. Diante disso, procede à regularidade identificada, cabendo à agremiação promover a devolução do valor gasto de forma inadequada em recursos do fundo partidário. Contrato de serviços contábeis de cláusula de vigência por prazo indeterminado. A análise técnica pontua que a assessoria
em assessoria contábil do partido foi contratado sem limitação temporal, pois a cláusula nona do contrato de prestação estipula o prazo de vigência do instrumento contratual como indeterminado. Aduz que o prazo de vigência indefinido afronta a legislação, pois fere o princípio da anualidade ou periodicidade, pois todo contrato assinado num determinado ano precisa de novo contrato ou de aditivo para ser revestido de legalidade no ano seguinte. Pois bem, verifica-se que a unidade de controle interno, em sua análise, exigiu que o instrumento de contrato firmado entre o contador e o partido tivesse revestido dos mesmos requisitos contratuais firmados pela administração pública, no caso, temporalidade. Tal exigência não ressai da legislação eleitoral em vigor, de modo que não se pode desconsiderar a validade do instrumento contratual apresentado simplesmente por constar prazo de vigência como indeterminado. Os partidos políticos, embora manejem recursos, são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, os contratos por eles firmados não se subsumem às regras de direito público. Portanto, considero os argumentos apresentados pela defesa e afasto a irregularidade apontada pela unidade. Despesas de limpeza da piscina realizada no recurso do fundo partidário. A CCIA reconheceu que houve um pagamento não autorizado pela legislação do fundo partidário no valor de R$ 320 a título de manutenção e limpeza da piscina. O partido informou que, na verdade, a piscina está no imóvel que é usado como sede e que, na realidade, foi feita a manutenção para evitar, inclusive, a proliferação de insetos, doenças e manter limpo o local. Procede a argumentação do prestor de contas, pois a despesa hora rebatida se enquadra na hipótese anunciada do artigo 44, inciso 1º da Lei 9.096, que possibilita a aplicação de recursos oriundos do fundo para manutenção da sede e serviços do partido. Inegável é a necessidade de limpeza e conservação da piscina, visto que deixar o local sem adequada manutenção poderia causar danos aos funcionários, visitantes e até mesmo aos imóveis adjacentes. Portanto, justificado está a despesa e afastado da irregularidade. Item 7. Saldo registrado a menor, no valor de R$ 1.074, na apuração do resultado do exercício do recurso do fundo partidário. A apuração do saldo das disponibilidades de recursos do fundo partidário apresentou em 2014 diferença registrada menor, no valor de R$ 1.074, conforme o levantamento realizado pela unidade técnica, confirmado pela agremiação partidária em sua defesa como erro de contabilidade. O partido aduz que houve erro no preenchimento da planilha referente ao suprimento de fundos e na planilha referente à despesa de outros recursos pagas com o recurso do fundo partidário. Porém, não junta qualquer documentação para alicerçar a justificativa lançada e sequer corrige o equívoco em exercício futuro. Conforme bem pontuado pela análise técnica, o simples reconhecimento do equívoco pelo órgão não tem o condão de afastar por si só a irregularidade. O prestador de conta pretende sanar a inconsistência sem apresentar os respectivos lançamentos contábeis de correção, efetuados nos livros diário e razão, e sem documentos que forneçam respaldo à correção contábil efetuada. Portanto, julgo mantida a irregularidade capaz de macular a contabilidade apresentável, bem como, por tratar de recurso público, determina o recolhimento do valor discrepante aos cofres públicos. Duplicidade de registro dos saldos. O parecer técnico conclusivo informa que nas contas do fundo partidário e de outros recursos houve duplicidade de lançamento no livro Razão, relativo aos saldos a pagar de 2013, os quais deveriam constar exclusivamente na coluna do saldo anterior. Porém, o equívoco tornaram a ser registrados na coluna de crédito, exclusiva da movimentação do exercício de 2014, ocasionando distorção na apuração do saldo das disponibilidades financeiras. Sob o tópico, por tratar de erro formal na escrituração contábil, julgo a ocorrência como mera impropriedade, passivo de anotação de ressalva, a fim de evitar a repetição futura. Diferença de R$ 31.900 no repasse da campanha. O diretor regional informou na sua prestação de contas da campanha o recebimento de R$ 668.100, a título de repasse devido do PTB. Porém, na presente prestação de conta, a Comissão Partidária Regional do PTB informa que transferiu ao PTB o valor de R$ 700 mil. Gerando uma inconsistência na ordem de R$ 31.900. Em sua defesa, o PTB juntou cópia do cheque 851.180, nominal do PSB-MT, cópia do comprovante de depósito do cheque e cópia do recibo emitido pelo tesoureiro do PSB, o qual declara que recebeu o valor a título de doação.
as folhas tal foram carreados os extratos bancários, referente a outros recursos. Estritamente as folhas 29 e 26, observa-se a liquidação do cheque no valor de R$700 mil. A prova documental apresentada demonstra que o recurso no valor de 700 mil foi repassado pelo PTB ao PSB. Razão assiste ao partido quando alega que não possui qualquer ingerência sobre as contas prestadas pelos outros partidos, não podendo, portanto, ser penalizado pela divergência a qual não deu asa. Dessa forma, justificada está a divergência, visto que comprovado o repasse de R$700 mil. Saldo registrado a menor no valor de R$ 4.010,03 na apuração do resultado do exercício de conta, outros recursos. Após análise da unidade técnica, restou evidenciada uma diferença menor no importe de R$ 4.010,03 do valor que deveria constar na conta por ocasião do encerramento do exercício financeiro. Tal constatação abre possibilidade de que tenham sido movimentados mais recursos além do registrado nos extratos bancários da conta. Nesse item, peço vênia para fundamentar a decisão com os mesmos argumentos trazidos no item 7, pois que a Comissão Provisória Regional do PMDB assumiu o equívoco na contabilidade, porém não efetuou o respectivo lançamento contábil de correção nos livros diário e razão, e não apresentou o substrato documental que respalde as correções contábeis apontadas. Portanto, persiste a irregularidade apontada, ensejador da reprovação. Ausência de registro de valores bloqueados na ordem de R$ 4.631,84, gerando inconsistência no balanço patrimonial. O parecer técnico conclusivo informa bloqueio judicial de R$ 4.631,84, realizado nos anos anteriores a 2014 e não registrado na contabilidade. Tal valor restou evidenciado apenas no extrato bancário da conta outros recursos, quando também deveria estar refletido no saldo das contas patrimoniais e do livro razão, ou pelo menos ter sido objeto de recurso de registro na nota explicativa. Todavia, nada consta na contabilidade a respeito desse crédito judiciário, ocasionando distorção na apuração do saldo das disponibilidades financeiras. A falha debatida não ocasionou lucro completamente ilícito ou sérias distorções contábeis. No entanto, a ausência do registro de valores bloqueados tem o condão de impossibilitar ou dificultar o exercício do controle externo. Assim sendo, por tratar de erro formal na escrituração, julgo a ocorrência como mera impropriedade, passivo de recomendação do partido a fim de evitar a sua repetição futura. Item 12. Recebimento de cotas do fundo partidário em período em que estava suspenso o repasse por decisão judicial. Outra irregularidade pontuada pelo CCA é o recebimento de cotas do fundo partidário do PTB em período cujo repasse estava suspenso por determinação judicial. A penalidade foi aplicada no Acórdão 23.872, que desaprovou as contas do partido referente ao exercício 2009 e suspendeu o repasse pelo período de março a setembro de 2014. De acordo com o demonstrativo de receitas recebidas, o PTB recebeu duas cotas, uma em 27 de março de 2014 e outra em 28 de março no mesmo ano, totalizando 31 mil, em desacordo com o preconizado no artigo 28, inciso 6 da Resolução 28.141. Em sua defesa, a agremiação alega que o órgão nacional tomou ciência da decisão que suspendeu o repasse apenas em 8 de abril de 2014, portanto não haveria que se falar em irregularidade, visto que as transferências somente ocorreram em março de 2014. Sobre o tema, já restou assentada a jurisprudência do Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral que, ainda que se admita que o Diretório Nacional da Agremiação não tivesse ciência à época da publicação da decisão que suspendeu o repasse das cotas do fundo partidário aos diretórios regionais, certo é que as esferas partidárias sancionadas estavam cientes da impossibilidade de receber tais recursos, não podendo se excusar do cumprimento da decisão da qual tinham prévio conhecimento. Apresentou algumas emendas. Assim, frente ao repasse regular constatado, há que se proceder à devolução do fundo partidário dos valores transmitidos incorretamente, na ordem de R$ 31 mil, devidamente corrigidos. Diante do exposto, com base em todo o conjunto probatório colacionado nos autos, especialmente em razão dos motivos apontados nos itens 3, 4, 7, 10 e 12, acima pormenorizados, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovado as contas da Comissão Provisória Regional do Partido Trabalhista Mato Grosso, Regional de Mato Grosso do Partido Trabalhista Brasileiro, referente ao exercício 2014. Por conseguinte, com fulcro no artigo 34 da Resolução TSE 21.841/2004 e no artigo 37, Lei 996/95, determina a devolução aos cofres públicos
aos cofres do fundo partidário dos valores descritos na tabela abaixo, cuja importância perfaz o montante de R$ 39.280,94, a ser devidamente corrigido. E aí eu apresento os 3 itens que acabaram resultando na obrigatoriedade da devolução. Como sanção pelas irregularidades perpetradas, aplico a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao PTB pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 28, inciso 4º, combinado com 29, inciso 2º, ambos da resolução TSE 21.841/2004 e artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95. Recomendo ainda sejam adequadas as impropriedades indicadas nos itens 8 e 11, referentes à escrituração contábil do partido, evitando reiteração de falhas detectadas. Por fim, determino que seja providenciado pela Secretaria deste Tribunal o registro da presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias nos termos do artigo 60, parágrafo 5º da Resolução TSE 23.546/2017. Senhor presidente, é como voto. Todos os colegas estão de acordo? De acordo. Todos. Então, proclamos. Esse caso, senhor presidente, só um minuto. Eu acho que da vez anterior já foi aplicada a penalidade de 6 meses e assim mesmo recebeu o recurso fundo partidário. E aqui acho que nós deveríamos aumentar esse prazo, né? Porque já houve o desatendimento da vez anterior, 2014, como foi dito aqui, né? 2014, mesmo suspenso, eles receberam o recurso, que foi no prazo de 6 meses, né? O relator, então, eu faço a proposição para aumentar esse prazo aí, em vez de 4 meses, aumentar, né? Senhor presidente, no mínimo. Eu adiro à manifestação do nobre corregedor eleitoral. Então o senhor vai retificar o voto, a conclusão. Todos estão de acordo, os colegas? Está sendo majorado de 4 meses para 6 meses. Sim. Então, proclama o resultado do Tribunal Senhor por unanimidade. presidente, Pois não. só Pois não. Eu vi que o relator, no voto, no tocante à despesa que não foi promovida, os recursos que não foram empregados na promoção política da mulher, Vossa Excelência aplicou a multa, né? Só para que constasse isso no dispositivo. Na conclusão. Sim. Isso que é a riqueza do colegiado, né? São olhares diferentes, mais apurado. O item 3, não aplicação de recursos em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Aí, Vossa Excelência entendeu, né, que era o caso de... Partido que não cumprir o disposto no inciso 5 deverá, no ano subsequente, acrescer o percentual de 2,5% do fundo partidário para essa destinação, né? Essa é a pena, né? Então, sobre a irregularidade, não há grandes delongas, vez que o partido não aplicou os recursos. E sequer apresentou justificativa, portanto, persiste a falha. Só que na condenação não houve aplicação. Agradeço a manifestação da digna doutora Vanessa, desembargador. Então, vou acrescentar, para evitar, inclusive, essa obscuridade, em que no análise do tópico 3º, eu determino que seja acrescentado ao percentual mais 2,5% para a destinação após o trânsito julgado no primeiro ano. Então, nesse sentido... Então, diante do exposto, com base em todo o conjunto probatório, colaciona os autos, em especial em razão dos motivos, né? Julgo desaprovado das contas, por conseguinte, determina a devolução de 39 mil, né? E reiterando o tópico, o 3º, parte final, determina a obrigação de se acrescer ao percentual inicial de 5% mais 2,5%, conforme já mencionado, para que seja implementado
o recurso na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em razão de ter afrontado o artigo 44, 5º da Lei 9.096/95. Então, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do partido, referente ao exercício de 2014, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Concluído os processos pautados como judicial, passemos agora ao administrativo. Em mesa trago 2.8 da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que é a questão da revisão do eleitorado, coleta de dados biométricos em municípios diversos, que estão pleiteando a prorrogação da biometria e revisão, não é isso, desembargador Pedro? Perfeitamente. E como é competência deste tribunal, então passo a palavra ao digno relator. No ano passado, senhor presidente, antes de mais nada, eu quero justificar que nós fizemos a prorrogação pela corregedoria, né, daqueles que estavam em revisão, Cuiabá e Várzea Grande, fizemos isso aqui de forma monocrática. Mas nesse caso, eu trouxe aqui a apreciação do Pleno para que o Pleno possa decidir, né, a respeito desses pedidos. Por meio da resolução TRE-MT 2128, publicada em 14 de maio de 2018, esta Corte Regional autorizou e expediu instruções para a realização de revisões de eleitorado com coleta de dados biométricos em 26 municípios do estado, com previsão de início em 3 de dezembro de 2018 e encerramento no próximo dia 29 de março de 2019. Nos termos do artigo 19, parágrafo 2º normativo acima citado, extraiu-se que eventuais pedidos de prorrogação das revisões devem ser requeridos pelo respectivo juiz eleitoral em ofício fundamentado e dirigido à Corregedoria Regional Eleitoral. Não obstante os esforços e medidas implementadas pelos juízes eleitorais para incremento do número de atendimentos, 9 deles solicitaram a respectiva prorrogação do prazo, especialmente diante do percentual de comparecimento de eleitores estar aquém do necessário para ensejar a homologação por esse tribunal, conforme se extrai dos índices extraídos na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral em 22 de março de 2019. Lembrando aqui que nós já tínhamos feito o anúncio de que não haveria prorrogação ex officio pela Corregedoria, né? Mas como há essa previsão no nosso nessa resolução expedida pelo TRE do Estado de Mato Grosso, é que os juízes pediram então a prorrogação devidamente fundamentada em petição. Como também foi dito pelo nosso diretor, né, de que isso não traria nenhum prejuízo em tese, porque posteriormente poderia ser feito a regularização da situação dos eleitores que tiverem seus títulos cancelados. Prossigo então, portanto, no total dos 26 juízes que solicitaram, do total de 26, ou melhor, os juízes que solicitaram a prorrogação do prazo foram Cáceres, Nova Chavantina, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Tangará da Serra, Canarana, Barra do Burgo e São José do Rio Claro. É o relatório, senhor presidente. Conforme então relatado, cuide-se processo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos em diversos municípios do estado de Mato Grosso, no termo do artigo 19, parágrafo 2º da resolução TRE 2128/2018, 9 dos 26 juízes eleitorais envolvidos solicitaram a prorrogação do prazo de encerramento previsto para o dia 29 de março. Dada a relevância e urgência da matéria, embora de competência da Corregedoria, resolvi compartilhar a matéria com este egresso tribunal, uma vez que a resolução que disciplinou o assunto aqui versado é oriunda desta Corte Regional. Dos municípios solicitantes retroelencados, apresentam-se os seguintes índices de comparecimento, dados apurados até dia 25 de março de 2019. Cáceres, num total de 63.340 eleitores,
Já o eleitor biometrizado, 36.242. A situação atual atingiu 57,22%. Nova Chavantina com 58,19%, Pedra Preta com 65,53%, Peixoto de Azevedo 68,13%, Sorriso 63,67%, Tangará da Serra 58,52%, Barra do Burgue 53,04%, Canarana 58,23%, São José do Rio Claro 52,31%. Como visto, estamos na semana final dos trabalhos revisionais, com apenas 4 dias úteis pela frente, incluindo a data de hoje. Do quadro atual acima demonstrado, tem-se uma média de 59,42 de comparecimento à revisão biométrica dos eleitores, o que levaria aos indesejáveis cancelamentos de dezenas de milhares de títulos eleitorais. Assim, apesar dos reconhecidos esforços e medidas implementadas pelos juízes eleitorais e por este próprio tribunal para incrementação do número de atendimentos, o percentual de comparecimento dos eleitores, conforme se verifica na base de dados, infelizmente está aquém do necessário para ensejar a homologação por este tribunal. Apenas como exemplo das iniciativas implementadas, citamos, dentre outras, a extensão do horário de atendimento, a abertura de novos postos, os termos de cooperação firmados entre outros órgãos e o trabalho aos sábados nos últimos finais de semana. Isso foi feito. Nós autorizamos a execução do trabalho até no sábado, porque isso ia ajudar muito, principalmente da zona rural, né? Normalmente essas pessoas vêm da zona rural para a cidade fazer compra no mercado e aproveitam para fazer esse trabalho de revisão e biometria. De outro lado, temos o fato de que não podemos prorrogar tais revisões indefinidamente, em especial pelo fato de que teremos de finalizar todo o estado e todo o país até o ano de 2022 a biometria. E também em razão de que a próxima gestão já sinalizou que pretende iniciar em breve revisões biométricas em outros municípios de Mato Grosso. Há de considerarmos ainda que este ano não temos o chamado fechamento do cadastro de eleitores e não teremos eleições a serem realizadas, exceções dos pleitos suplementares e excepcionais que vai ser realizado no dia 7 de abril. O que demonstra a razoabilidade dos pedidos de prorrogação. Por tudo exposto, sopesando os fatos e considerando as justificativas apresentadas, voto pela autorização da prorrogação dos trabalhos revisionados no município de Caças, Nova Chavantina, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Tangará da Serra, Canarana, Barra do Burgue e São José do Rio Claro, até o dia 26 de abril, de 2019. Com fundamento, então, nesse artigo 19, parágrafo 2º da resolução TRE 2128 de 2018. É assim que estou votando, presidente. Apesar porque o índice realmente está muito baixo, está bem aquém daquilo que nós não vai atingir nem 60%, em tese. Alguns sim, já ultrapassaram, mas como houve pedido devidamente justificado, estou votando nesse sentido. Agora, claro que o Pleno é soberano para entender ou não que essa prorrogação deve ser deferida. É assim que estou votando, senhor presidente.
Essa estrutura que está aí montada, ela vai ser destinada a outros municípios ainda que não foram contemplados com a biometria. Então eu voto pelo não acolhimento, com todo respeito ao desembargador, corregedor, manter o calendário pré-estabelecido por este tribunal, por ser uma medida justa em relação àqueles que compareceram dentro do prazo. É assim que estou votando. Já antecipadamente, me desculpe. Doutor Ricardo Gomes. Presidente, deixa eu só entender então a diferença em relação ao voto do desembargador Pedro. Eu estou me posicionando contrário à prorrogação. Isto em respeito aos eleitores que compareceram na data aprazada por este tribunal. Esses que não, porventura, não fizeram a biometria, eles não terão maior prejuízo, a não ser ver o seu título cancelado, mas eles poderão fazer ao longo do ano essa biometria. A eleição só está marcada para o próximo ano, né? Por que isso? Porque essa estrutura que foi montada, ela vai ser destinada aos outros municípios. Eu estou falando apenas de 26 municípios. O total são 141 municípios que o estado do Mato Grosso tem. Nós já alcançamos 65% dos eleitores do estado de Mato Grosso que já fizeram a biometria, né? Então, eu sempre me posiciono o seguinte: eu tenho que ser justo com aqueles que cumpriram com a sua obrigação. Não ficar contemplando aqueles que não cumpriram. Então, por isso que eu estou me posicionando contrário ao corregedor, no sentido de que manter a data que já foi prazada por este tribunal. Término, dia 29 de março. Aqueles que não compareceram vão ter o título cancelado. Eles poderão procurar o cartório na data posterior e fazê-lo ao longo do ano. Não há prejuízo nenhum. Agora, como que esse tribunal adotou em relação a Cuiabá, a Várzea Grande, a Rondonópolis, enfim, a tantos outros municípios que já fizeram a biometria? Chegou na data limite, acabou. Que eu entendo, ao meu ver, é pedagógico. E entendo também que é justo com aqueles que cumpriram com a sua obrigação. Então, por isso que eu estou divergindo do voto do corregedor. Presidente, essa região, ela tem muita zona rural, assim, e esse povoado, a dificuldade de locomoção. Sim. Lamentável. Presidente, eu tenho uma preocupação pelo seguinte: vamos imaginar aqui que nós não prorroguemos esse prazo, né? O que vai acontecer? Os títulos serão cancelados e os eleitores deverão, aqueles que quiserem, procurar a Justiça Eleitoral espontaneamente para revalidar seu título. Não sei se é esse o termo, né? Refazer mesmo número, né? Ele fica inativo, você tem que ativá-lo. Para ativá-lo, tem que comparecer. Eu penso, a dificuldade seria que nesse processo de reativação ou revalidação do título, não teria nenhuma campanha por parte da Justiça Eleitoral, porque aí
Porque daí nós estaríamos criando uma condição deles revalidarem esse título. Agora, eu pedindo todas as vênias aí ao nosso presidente, que eu fico sensível a essa proposição. Mas não seria o caso de tentarmos mais uma única vez, considerando que esse ano é não eleitoral, e intensificarmos as campanhas, e aí a partir de abril tomarmos essa decisão drástica que Vossa Excelência está sugerindo? Na verdade, você pensa que Porque nós temos, por exemplo, o município de Guarantã do Norte, tudo bem, é uma exceção aqui, está com 49% de revisão do eleitorado. Não, mas está aqui no relatório. Mas uma vez cancelados os títulos... hã? Mas do que foi feito semana passada. Já foi feito. Na semana foi feito X número. Então está dizendo, olha, até dia 29 podemos chegar a tal percentual. Então, mas, por exemplo, Guarantã do Norte, se nós não prorrogarmos, vai ficar com 49%. Hã? Ele não pediu. Ele só pediu esse aqui. Ah, tá certo. Então tem uma... Senhor presidente, eu vou acompanhar a proposição do corregedor, mas sem de forma alguma não compreender as razões que Vossa Excelência está trazendo. Mas assim, penso que o caso agora seria de uma prorrogação e analisarmos isso numa questão subsequente a essa prorrogação, senhor presidente. É como voto. Sim, doutora Vanessa Curti. Presidente, eu vou pedir vênia também a Vossa Excelência, e sensível também aos argumentos de Vossa Excelência, mas por conta dessa peculiaridade da zona rural, eu entendo também que acaba por prejudicar o cronograma, mas eu vou acompanhar o voto do corregedor. Doutor Antônio Veloso Pérez Júnior. Senhor presidente, só uma questão. Para desenvolver o trabalho nas outras zonas eleitorais, senhor corregedor, esse material ele tem que ser deslocado para as outras zonas eleitorais, seria isso? Uma Não parte de imediato, dele, né? uma Porque parte isso dele, vai sim. depender agora do próximo, da próxima administração. Se for fazer a revisão e a biometria em outras zonas eleitorais, né? Vai ter que baixar uma nova resolução para disciplinar essa matéria, né? Eu só quero acrescentar mais um dado, é o Pois não. seguinte, olha, antes de nós assumirmos, a biometria, que já tinha começado em 2008, tinha alcançado um percentual apenas de 26%. De 2008 até 2017, 26%. Nesse período aqui, desta administração, de 2017, de abril de 2017 até a presente data, nós elevamos o percentual a 65%. Tá? Nesse momento de transição da administração, o colega que irá assumir, ele já sinalizou que ele vai dar continuidade a esse projeto. Então, nós vamos trazer até mais tardar, na semana que vem, já para submeter a apreciação deste pleno, em quais municípios vai ser realizada a biometria e revisão, né? Então, nós estamos numa sequência, continuação de um trabalho, por isso que estou dizendo. Embora seja a zona rural, seja isso, é compreensível. Mas o que eu penso que seja mais relevante é a questão pedagógica e ser justo com aqueles que cumpriram com sua obrigação. Tá? A campanha,
mobilidade perante a comunidade foi feita para todos, seja a zona urbana ou zona rural, né? Inclusive, em algumas delas, se permitindo abertura aos sábados, finais de semana, para possibilitar o deslocamento dessas pessoas. Mas, infelizmente, há uma cultura equivocada de que se deixa tudo para a última hora. Então, eu penso e vou continuar insistindo que todas as decisões dos tribunais elas devem ser pedagógicas, né? Porque é mesmo, guardar devidas proporções, a situação do IPTU, né? Aquele que paga, que cumpre com sua obrigação, e aqueles que não pagam, e lá na frente ele é beneficiado por algum interesse político, ele é beneficiado, ou seja, ele sendo anistiado. É justo essa situação? Eu pergunto. Eu penso que não, né? Eu acho que nós temos que buscar um equilíbrio do que realmente deve ser justo para a sociedade. A maioria cumpriu com a sua obrigação. A maioria. Existe uma minoria que não atendeu o chamado à Justiça Eleitoral. Obviamente que a decisão é soberana deste pleno e cabe a cada um, com os seus olhares, com os seus argumentos, decidir. Doutor Antônio Veloso Pelejo Júnior, que está com a palavra. Então, por exemplo, eu vejo aqui, na última semana, parece que houve um esforço concentrado que pode elevar, assim, consideravelmente esses valores, né? Esses percentuais obtidos. E eu estou só pesando muito aqui o argumento de que nós teríamos que colocar um ponto final aqui para desenvolver em outras regiões do estado. Então, assim, eu acho esse argumento muito relevante, porque para que mais eleitores sejam agraciados com essas ações do TRE e por inflexão do próprio TSE. Por isso eu voto de acordo com Vossa Excelência. Doutor Bortolucci. Esmador, apenas um questionamento. Com relação não houve nenhuma prorrogação nessa localidade, senhor corregedor? Não. Tá. E qual foi o comportamento do tribunal com relação, por exemplo, a Várzea Grande e a Cuiabá? Tá. Então, nesse sentido... Tá. Então, eu vou pedindo vênia ao corregedor, mas eu vou aderir ao voto da presidência, porque é uma questão cultural, e eu acho que a gente tem que olhar isso, de que, em certos aspectos, a justiça eleitoral é levada em segundo plano. A multa, a gente sabe que a multa por não votar é insignificante, tem uma razão de ser que não pode ser um valor que impeça o eleitor de votar. Não, a penalidade você paga depois, 3 e poucos reais depois, se você não justificar. Exatamente, não, oportuno, o termo foi errado. Quer dizer, a pessoa não vota, vai lá, paga 3 reais e poucos centavos. Quer dizer, poderia ser mais ou menos, a questão não é essa, a questão é causar um empecilho ao eleitor. Mas então sempre fica se esperando a prorrogação. A despeito de que o voto do Vossa Excelência Corregedor já é o voto vencedor, mas eu quero aderir ao voto da presidência, porque eu também acho que a gente precisa olhar esse aspecto da justiça eleitoral, os prazos da justiça eleitoral serem olhados com, não sei se é pesado, mas com respeito maior. É só para fazer uma pequena observação. Na realidade, nós prorrogamos de Várzea Grande e Cuiabá, porque era o ano eleitoral das eleições gerais, para não prejudicar, né? Isso. Nós suspendemos no mês de maio, 9 de maio, suspendemos, não é que houve prorrogação, nós suspendemos, né? E encerramos no dia dezembro. 23 de novembro, exatamente. Foi nesse sentido, foi prorrogação. Exatamente. Não é eleitoral, exatamente. De qualquer forma, esses kits terão que vir para cá, para depois ir para outra, mas vai ter que esperar a nova gestão para poder... Não, a gestão já está se oferecendo, já está apresentando. Quais são esses para não sofrer interrupção?
Tá. O que aconteceu da administração passada com a nossa? Não, aí nós levamos um certo tempo para retomar. Como é a transição, já eles essa carga ao pleno de agora, em quais municípios serão já contemplados? Entendi. A divisão e o... Mas de qualquer forma, isso aí vai demorar quanto tempo isso para vir a pleno, mais ou menos? Não, pleno é para vir semana que vem. Excelência, presidente, eu vou pedir vênia e vou acompanhar o corregedor. Ah. Aham. Em 19 deles, tem outros municípios da própria zona litoral que tem outros municípios que não passaram por revisão. A proposta aqui da próxima administração é que se faça a revisão do litoral em um outro município da mesma zona, para que você não precise tirar os kits da zona. Entendi. Então, vou dar um exemplo. A gente está fazendo em Diamantino, por exemplo, mas não fez ainda em Alto Paraguai. Então, nós não vamos recolher os kits de Diamantino, vamos continuar em Diamantino no mês de abril inteiro, e a partir do mês de maio será feita a revisão em Alto Paraguai, que é do lado, ou seja, para que a zona continue com os kits dela lá, entendeu? Ou seja, não vai haver prejuízo da redução da estrutura. A estrutura continua sendo a mesma no mês de abril, porque em maio vai pegar uma parte dos kits e vai só levar para Alto Paraguai e mantendo os kits em Diamantino. Ah, então foi bem esclarecedor. Sabe por quê? Ele está falando que só a partir de maio. E aqui na prorrogação nós estamos falando só até dia 26 de abril. Então acho que não vai ter prejuízo nenhum. Ah, então eu peço vênia à presidência para acompanhar a corregedoria. Não vai ter prejuízo nenhum. O tribunal, por maioria, autorizou a prorrogação dos trabalhos revisionários do município de Cássio, Nova Chavantina, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Tangará da Serra, Canarana, Barra do Bugres, São José do Rio Claro, até o dia 26 de abril de 2019. Nos termos do voto do relator, por gentileza, a Secretaria oficiar esses juízes eleitorais desses municípios declinados e que promova a ampla divulgação. Aí, com certeza, vai diminuir a procura de eleitores ainda esta semana, porque eles terão até o dia 26. E aí, nesse interregno, nós teremos ainda a Semana Santa. Mas viva o Brasil! Em seguida, trago à mesa o 1.1. Não é isso, não, doutor. Me desculpe. A matéria administrativa em designação do juiz eleitoral da 34ª Zona, Chapada de Guimarães, seção de registro de membros juízes eleitorais. Aqui é a designação do juiz, a designação do Dr. Marco Antônio Carnaval dos Santos para jurisdicionar exclusivamente a primeiro juizado especial civil de Cuiabá. Então, com isso, alterou, né? Então, com a sua remoção para a comarca de Cuiabá, foi designado o Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior para responder em caráter precário pela 34ª Zona Eleitoral a contar de 4/2/2019 até a entrada em exercício do novo titular. Consta da instrução deste feito a informação da unidade técnica de que a referida comarca é de segunda entrância, contando com outros magistrados ali jurisdicionando, motivo pelo qual foi publicado o edital número 3 de 2019, visando a inscrição dos interessados em concorrer à vaga de juiz titular da Zona Eleitoral em Apreço. Acrescenta que, nos termos do artigo 3º da resolução, TRE número 1803 de 2016, habilitou-se tempestivamente somente o Dr. Ramon Facundes Botelho, que declarou a não incidência de impedimentos legais, etc., preenche os requisitos. Ao final, propõe a designação do Dr. Ramon para assumir a titularidade da 34ª Zona Eleitoral. Com isso, eminente padre, eu estou encaminhando o voto para designar, portanto, o senhor Ramon Facundes Botelho, que é o juiz de direito da segunda vara da comarca de Chapada de Guimarães, para jurisdicionar, dispensando o doutor Leonísio Salles de Abreu Júnior do exercício. É assim que estou votando. Todos estão de acordo? Então, está aprovado. O tribunal designou o excelentíssimo senhor Ramon Facundes Botelho, juiz de direito da segunda vara da comarca de Chapada de Guimarães, para jurisdicionar a 34ª Zona Eleitoral.
Foi adiado, professor. Ela adiou do processo da pauta física. É o 1.1. É PJ, é processo eletrônico. É adiado também para a sessão de amanhã o processo 1.1 da pauta eletrônica. Prestação de conta, candidato a cargo de deputado federal, eleição 2018, Antônio Lúcio de Oliveira Neto. Não havendo mais nenhum processo a julgamento, declaro encerrada a presente sessão.